Meu nome é Marcelo Lacerda, tenho 46 anos e sou pesquisador independente na área de História Oral e Antropologia da Memória. Passei boa parte da minha vida entre arquivos empoeirados, bibliotecas silenciosas e entrevistas gravadas com moradores idosos de pequenas localidades do interior do Brasil. Meu objetivo sempre foi compreender como o passado se fixa nas pessoas, na terra, nas tradições transmitidas de geração em geração. Apesar de ter nascido e vivido a maior parte do tempo em grandes cidades, desde cedo senti um fascínio pela roça, pela vida no campo, pelas histórias de aparições, injustiças ancestrais e segredos que a terra guarda. Entretanto, por mais que eu pensasse conhecer a mentalidade rural e seu folclore, nada poderia ter me preparado para a experiência aterrorizante que vivia há alguns anos, numa pequena comunidade esquecida do interior de Minas Gerais. O que testemunhei me mostrou que a roça, com toda a sua beleza e simplicidade, pode também ser palco de horrores antigos, de feridas não cicatrizadas que se manifestam na forma de presenças sombrias, almas inquietas e terrores noturnos. Tudo começou quando recebi um e-mail de um homem chamado Carlos Antunes, que tinha lido um artigo meu sobre memórias rurais e folclore brasileiro numa revista acadêmica online. Carlos dizia ter herdado uma pequena propriedade rural num vale isolado, próximo à divisa entre Minas e Bahia, um lugar de acesso difícil, sem asfalto ou eletricidade regular. A terra havia passado de geração em geração em sua família, mas havia décadas ninguém morava ali. Algumas tentativas de arrendar o terreno para cultivo ou criação de gado fracassaram estranhamente. Carlos, sem tempo para lidar com isso, queria minha ajuda. Perguntou se eu me interessaria em visitar o lugar, tentar entender o que havia naquela terra, descobrir sua história. Ele mencionava boatos de que a área era amaldiçoada, que estranhos fenômenos ocorriam no sítio, o que assustava qualquer um que tentasse viver ali. Intrigado, e confesso que atraído pela possibilidade de encontrar um caso real de assombração folclórica, aceitei prontamente o convite. Seria uma oportunidade única de colocar meus estudos em prática e, quem sabe, resolver um mistério rural. Preparei meu equipamento: gravador de áudio, câmera fotográfica, lanternas, um bom par de botas, repelente de insetos, barraca, saco de dormir, mantimentos e alguns livros sobre folclore. Peguei um voo até a cidade maior mais próxima e, de lá, aluguei um carro. Uma longa estrada me esperava. Primeiro asfalto, depois trechos esburacados, seguindo as coordenadas precárias fornecidas por Carlos até chegar a uma vila minúscula onde as pessoas me olhavam com desconfiança, mas foram capazes de me dar algumas dicas de direção. Segui por uma estradinha de terra ladeada por pastos secos, subindo e descendo morrotes. Em certos pontos, a estrada virava quase trilha, e eu temia ficar atolado. Antes de partir, Carlos me disse que não poderia me acompanhar, pois estava preso a compromissos em São Paulo, mas me deixou as chaves da casa principal do sítio com um contato na vila. Após quase o dia todo de viagem, cheguei ao vale. Era final da tarde. A propriedade se chamava Fazenda da Candeia Brava, segundo os papéis que Carlos enviou. Lá estava a casa grande, uma construção de paredes brancas descascadas, janelas de madeira azuis já sem tinta, um alpendre com telhas de barro e uma porta envelhecida. Em frente à casa, um terreiro de chão batido, um curral velho de madeira apodrecida, um pomar raquítico com laranjeiras doentes e ao fundo um pequeno milharal mirrado. Além disso, quase nada além de mato ralo e um riacho correndo baixo entre pedras cobertas de musgo. O silêncio era tão profundo que eu ouvia meu próprio coração. Senti um arrepio. Parecia que aquela terra não via gente havia anos. Desci do carro e senti o ar abafado do crepúsculo. Peguei minhas coisas e entrei na casa. O interior era simples. Um chão de tábuas rangendo, um fogão a lenha no canto da cozinha, armários vazios, móveis velhos cobertos de poeira e teias de aranha. Um cheiro de mofo impregnava as paredes. No quarto principal, uma cama antiga, um guarda-roupa meio desmontado e, num canto do cômodo, um baú trancado. Decidi que tentaria abrir esse baú depois. Primeiro, precisava arrumar um lugar para dormir. Trouxe meu saco de dormir, lanternas e acendi a lamparina a querosene que encontrei num canto. Não havia energia elétrica, nenhum sinal de civilização moderna. Jantei algo simples: pão, queijo e água,
tirados da minha mochila. Enquanto mastigava, ouvindo apenas o som do meu próprio respirar, senti novamente aquela sensação estranha de ser observado. Resolvi sair da casa para olhar o terreno ao anoitecer. A lua crescente iluminava pouco, a escuridão dominava. Apontei minha lanterna para o curral. Tudo quieto, sem gado, sem nada. No milharal, hastes secas se erguiam como dedos descarnados. Então ouvi um som leve, um assobio longo e irregular, vindo de algum lugar entre o milharal e a mata mais além. Apaguei a lanterna, respirei fundo e tentei ver algo sob a luz fraca da lua. E lá vi, por um segundo, uma figura branca, parada no limite do milharal, imóvel. Meus cabelos da nuca se eriçaram. Quando tentei focalizar melhor, a figura sumiu. Voltei para dentro, suando frio. Naquela primeira noite, dormi mal, acordando várias vezes com ruídos indefinidos, um arrastar de pés no terreiro, uma risadinha abafada. Parecia que algo ou alguém rodeava a casa, testando minha coragem. De manhã, com a luz do sol, a fazenda parecia menos ameaçadora. Comecei a explorar a área com mais calma. O solo era duro, a vegetação raquítica, o rio corria abaixo. Não havia gado, nem galinheiro, nada que denunciasse atividade humana recente. Senti cheiro de podridão em certos pontos do pasto, e ao investigar, encontrei ossos de algum animal, talvez uma vaca, espalhados e sem sinal de predadores. Por que haveria ossos ali sem que ninguém tivesse recolhido? Parecia que ninguém se importara em limpar o lugar. Lembrei-me do baú no quarto. Talvez contivesse documentos ou diários. Voltei, procurei alguma ferramenta e forcei a fechadura. Dentro do baú encontrei cadernos, cartas amareladas, alguns retratos em preto e branco. Folheei os cadernos. Eram anotações de um antigo proprietário, um certo José Vidal, datadas da década de 1920 e 1930. Ele descrevia a fazenda como produtiva no início, mas com o tempo as plantações definhavam. O gado adoecia sem explicação. Falava de rumores entre os empregados sobre uma mulher misteriosa que aparecia à noite, rouca, sussurrando algo incompreensível. José mencionava que sua família herdara aquela terra de um antepassado severo que teria sido responsável por um crime brutal contra uma jovem escrava ou empregada do sítio, acusando-a de feitiçaria. Sem provas, condenaram a moça, matando-a e enterrando-a às escondidas, sem reza, sem funeral. Diziam que a alma daquela mulher fora amaldiçoada, e agora, nas noites de lua fraca, ela vagava, sugando a força da terra, impedindo que qualquer esforço agrícola prosperasse e assustando quem tentasse ficar ali. Essas informações confirmavam as suspeitas da noite anterior. Uma injustiça antiga, um espírito preso ao lugar, manifestando-se como uma mulher espectral. Essa era uma lenda recorrente no interior. Almas feridas, vítimas de violência, incapazes de descansar, se transformando em assombrações vingativas. Agora, eu não apenas estudava uma lenda, eu a vivia de perto. Na tentativa de entender mais, saí novamente em busca de algum vestígio físico. Ao caminhar pela margem do rio, notei uma área onde o solo estava revirado, mais macio. Cavei um pouco com as mãos e encontrei cacos de cerâmica, um pente de madeira antigo e um pedaço de tecido enodado. Seriam pertences daquela mulher morta no passado? O cheiro de terra úmida e podridão subia do buraco, me fazendo engasgar. Guardei os objetos com cuidado, como provas. À tarde, decidi tentar falar com alguém da região novamente. Dirigi até a vila mais próxima, uns 20 quilômetros de estradas de terra. Lá, a contragosto de muitos, consegui encontrar um velho chamado Aristides, que parecia saber algo. Ao mencionar a fazenda, Aristides fez o sinal da cruz, suspirou e disse que sua avó contava histórias de terror sobre aquele vale. Falava de uma moça chamada Joana, acusada de ajudar escravos fugitivos a sobreviver. O senhor do lugar, cruel, a prendeu, torturou e matou. Depois, enterrou-a sem ritos, avisando a todos que quem falasse sobre isso sofreria o mesmo destino. Com o tempo, a morte da moça virou segredo. A família do senhor abandonou a propriedade após várias desgraças. Desde então, quem tenta ocupar aquelas terras sente a presença dela. Voltei ao sítio com o coração pesado.
A cada relato, o quebra-cabeça se completava. Joana fora a vítima de um crime horrendo, condenada ao esquecimento. Seu espírito, empapado de dor e revolta, assombrava o lugar. Eu precisava fazer algo. Talvez um ritual simbólico, um pedido de perdão, um enterro adequado. À noite, munido de coragem, preparei-me. Acendi uma fogueira no terreiro perto do curral. Coloquei sobre uma pedra os objetos encontrados, o pente, os cacos, o tecido e flores colhidas no mato. Acendi velas, rezei em voz alta, pedindo que aquela alma entendesse que os vivos de hoje reconhecem o crime do passado, pedindo perdão em nome da humanidade, prometendo dar-lhe um enterro digno no cemitério da vila. Lia em voz alta trechos do caderno de José Vidal, admitindo o erro histórico, a violência injustificada. A noite estava silenciosa. O vento quase apagava a lamparina. Por volta das 11, ouvi o assobio de novo, mais próximo e nítido. Olhei em direção ao milharal e ela estava lá, a mulher pálida, o vestido claro sujo de terra. Seus olhos brilhavam na escuridão, 2 brasas minúsculas. Ela aproximou-se do terreiro, parando a poucos metros da fogueira. Eu tremia, mas permaneci firme. Mostrei-lhe o pente e o tecido, dizendo: sei que você foi injustiçada, Joana. Sei do crime cometido contra você. Peço perdão em nome de todos nós. Amanhã enterraremos seus ossos com dignidade, rezaremos por sua alma e nunca mais deixaremos seu nome esquecido. A aparição inclinou levemente a cabeça. O assobio diminuiu até virar um sussurro. Ela ergueu a mão, como se agradecesse, e percebi que seus olhos não brilhavam mais com ódio, mas com tristeza profunda. Então lentamente dissolveu-se no ar, sem risadas, sem ameaça. O vento cessou e um silêncio neutro tomou conta do vale. Na manhã seguinte, com a ajuda de Dona Marta, esposa de Elias, recolhemos os ossos e os pertences. Fomos à vila novamente, pedimos ao padre que nos ajudasse a dar um enterro simples, sem nome, mas com orações e reconhecimento. O padre ouviu incrédulo, mas não se opôs. Cavamos uma pequena sepultura no canto do cemitério, colocamos os restos mortais, deixamos uma cruz de madeira e flores do campo. Rezamos um Pai Nosso, pedimos a Deus que acolhesse a alma de Joana, libertando-a da dor do passado. Ao voltar ao sítio, algo havia mudado na atmosfera. O ar parecia mais leve, as folhas do milharal, embora ainda doentes, já não pareciam tão mortas. O silêncio já não era opressor, mas sereno. Elias apareceu na tarde seguinte, trazendo mantimentos e perguntando como foram as coisas. Contei-lhe tudo, e ele ficou emocionado. Disse que tentaria plantar de novo, agora com fé de que nada mais atrapalharia. Dona Marta chorou ao ouvir que a mulher parou de aparecer. O terror se dissolvera com o ato de reconhecimento e reparação. Fiquei ainda alguns dias, registrando em detalhes o que ocorreu. Tirei fotos do cemitério, do sítio, das anotações do caderno, dos objetos encontrados. Planejava escrever um artigo sobre o caso, um estudo sobre como memórias de injustiças ancestrais podem se transformar em fenômenos que a comunidade interpreta como assombrações. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que o que vivi não cabia apenas na racionalidade acadêmica. Sentir o medo na pele, encarar a aparição na noite, entender que o passado não fica enterrado tão facilmente, tudo isso era impossível de explicar completamente em termos científicos. Era preciso humildade diante do mistério. Quando parti, despedi-me de Elias e Dona Marta. Deixei meu contato, prometi voltar se precisassem. O caminho de volta parecia menos áspero, as estradas menos hostis. Ao pensar na roça, não havia mais apenas como cenário de relatos bucólicos, mas como um terreno onde o tempo e o sofrimento se entrelaçam, onde as injustiças podem se manifestar séculos depois, exigindo reconhecimento e justiça simbólica. O terror que presenciei na roça era a voz do passado sangrando no presente. De volta à cidade, ao meu apartamento e à rotina de aulas e pesquisas, guardei aquele episódio com carinho e temor. Contei-o a poucos colegas que reagiram com ceticismo ou interesse. Alguns sugeriram que foi sugestionabilidade, mas eu sei o que vi. Os olhos brilhantes da aparição, o assobio infernal, a terra doente. Sei o que senti ao pronunciar o pedido de perdão àquela alma injustiçada. Sinto que, de alguma forma, participei de um ato de cura entre as épocas,
devolvendo a paz a um canto esquecido do interior brasileiro. Hoje, quando leio sobre folclore e assombrações, quando analiso os relatos orais que reuni ao longo da carreira, a história do sítio Canto da Rame aparece como um exemplo máximo do poder da memória, da dor e da justiça na vida rural. A roça, tão idealizada por muitos, pode ser também cenário de horrores antigos que persistem na escuridão dos terreiros, esperando apenas que alguém venha reconhecer o passado, honrar a vítima e apaziguar a alma errante. Diante disso, aprendi que a pesquisa acadêmica, por mais rigorosa que seja, não nos prepara para encarar o terror face a face, e que nem todas as respostas podem ser escritas em um artigo. Algumas se encontram no silêncio da noite, no assobio do vento, no olhar mudo de uma mulher que já não pertence a este mundo, mas que exige ser ouvida.